Amém, igreja? Muito boa noite. A graça e a paz de Cristo. Que a presença do nosso Deus possa estar inundando o local onde você está ouvindo essa mensagem, vendo. Amém? E que Deus continue falando conosco essa noite. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Segundo Coríntios, no capítulo de número 3. Hoje eu quero falar sobre um tema, um encontro com Jesus. E a gente hoje vai navegar um pouco na palavra de Deus. 2 Coríntios, o capítulo é de número 3 e o verso é a partir do 16. 3 versículos apenas. Amém? 2 Coríntios 3, 16. Diz o seguinte: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Queria fazer mais uma oração com a igreja. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te peço que o Senhor nos encha, Pai, da Tua palavra às nossas vidas. Enche os nossos corações com Teus sentimentos, a nossa cabeça com os Teus pensamentos, porque são maiores que os nossos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, que a Tua palavra ache morada em nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça, Pai, somente o Senhor, e que a Tua graça nos inunde essa noite, Pai, em nome de Jesus. Quando eu li esse texto, eu me perguntei, e eu estava pensando a respeito do encontro que nós temos com Jesus. Cada um tem um encontro com Jesus. E esse texto, a dimensão desse texto é maravilhosa, o que Paulo está escrevendo aqui. Já no verso 16, se a gente atentar a cada detalhe desse versículo, desse texto, nós ficamos maravilhados. Olha o que diz no verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E nesse versículo que eu parei e comecei a pensar sobre o encontro que nós temos com Jesus. E o que esse encontro tem gerado em minha vida. É por isso que hoje eu falei que a gente ia navegar nessa palavra de Deus, porque eu vou citar alguns exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E o primeiro encontro que eu quero citar essa noite é o encontro de Pedro com Jesus. Eu queria que, se você pudesse, abrir a sua palavra nos textos que eu vou falar. O encontro de Pedro com Jesus está descrito no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. A gente não vai ler todos os textos para não ficar longo, mas eu vou contar e resumir a história e trazer desses encontros um ensinamento para a igreja, um ensinamento para a minha vida, para as nossas vidas. O encontro de Pedro, que é descrito no livro de Lucas, no capítulo 5, é muito interessante, porque Pedro, ele está ali lavando as suas redes, depois de uma noite frustrada na pesca. Ele tinha passado várias horas ali, nada tinha pegado. Com certeza usou todo o seu talento, todo o seu dom. Como ele era um pescador de profissão, imagina que ele usou todas as suas estratégias e experiências, mas nada aconteceu. E quando Pedro então estava ali lavando as suas redes, Jesus sobe no seu barco. Jesus subiu no seu barco porque ele estava falando uma grande multidão e a multidão estava apertando Jesus. E ele subiu no barco para falar com aquela multidão, mas ele vira para Pedro e fala: Pedro, você vai jogar as redes novamente, no lugar mais fundo desse lago. E Pedro, ao primeiro instante, foi falar o seguinte: Jesus, eu já fiz isso. É como se ele estivesse falando: eu já joguei no mais fundo, no mais raso, eu já joguei do lado direito, do lado esquerdo, eu já joguei as redes. Mas Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou jogar. E ali todo mundo conhece essa história, eu tentei pegar histórias bem conhecidas mesmo, que quando jogou a rede foi tanto peixe que precisou da ajuda de um outro barco. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 8, é de onde eu tiro esse ensinamento. Que depois que isso aconteceu, falou o seguinte: e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa sensação de total superioridade que nós temos quando encontramos Cristo. Eu chamo como o temor do Senhor. Esse encontro de Pedro com Jesus gerou um temor
em Jesus. Talvez foi a mesma sensação que teve Isaías, no capítulo 6, quando ele estava ali, e a glória do Senhor começou a inundar aquele templo, e Isaías falou o seguinte: eu vou ser consumido, eu vivo no meio de um povo com lábios impuros, os meus lábios são impuros. Talvez a mesma sensação que teve em Êxodo capítulo 3, Moisés diante da sarça ardente, porque ele estava ali curioso para saber o que estava acontecendo, e ele ouve uma voz, falou o seguinte: Moisés, cuidado, porque a terra que você está pisando é santa. O que ele fez? Cobriu o seu rosto. Talvez é a mesma sensação que teve Paulo em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco, quando aquela grande luz o encontrou, ele caiu prostrado, ele ficou cego. É esse temor do Senhor que tem que ser gerado quando nós o encontramos, porque senão nós vamos chegar de qualquer jeito. Se nós não tivermos esse temor, nós vamos fazer de qualquer jeito. Eu fico lembrando da história, e no livro de Marcos, no capítulo 9, fala da história do Monte da Transfiguração, onde Pedro estava lá, e Pedro ele estava falando o seguinte: Jesus, é muito bom nós estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas, e vamos, como se diz, vamos ficar aqui para sempre, está muito bom aqui. Só que o versículo 6 de Marcos 9, traz um detalhe muito interessante, fala que Pedro estava dizendo aquilo porque ele estava assombrado, ele não sabia o que estava dizendo. O temor do Senhor, talvez essa mistura de um terror misturado com prazer, totalmente louco assim mesmo, mas é essa sensação. À medida que eu chego perante o Senhor, é um ser totalmente superior, que pode me consumir, mas essa grandiosidade dele não me consome, ela se transforma em amor, e eu sou abraçado de uma forma incondicional. É por isso que essa mistura de assombro com prazer, eu sei que eu não vou chegar de qualquer jeito, mas eu sei também que eu não vou deixar de chegar. É esse equilíbrio que nós temos que entender, que vem pelo temor do Senhor. Então o primeiro encontro e o primeiro ensinamento é esse encontro de Pedro com Jesus, que traz um ensinamento de temor do Senhor. O segundo encontro está escrito no livro de João, no capítulo de número 4. Uma outra história muito conhecida, que é a história da mulher samaritana. E essa história está descrita, como falei, no livro de João capítulo 4, e ela tem vários detalhes. O que está acontecendo aqui é que Jesus ele decidiu ir da Judeia para a Galileia. No versículo 4 fala o seguinte: era necessário Jesus passar por Samaria. Só que esse necessário era por causa do encontro que Jesus teria lá em Samaria. Porque os judeus não passavam por Samaria. Existia um outro caminho que era um pouco mais longo, mas que os judeus faziam porque eles achavam o território de Samaria um território impuro. Mas Jesus falou o seguinte: nós vamos passar por Samaria. É como se ele estivesse falando: eu marquei um encontro lá. E Jesus então ele chega naquele poço de Jacó, e ele está ali cansado pela sua caminhada, e chega uma mulher, a mulher samaritana, para tirar as águas, e Jesus puxa a conversa. Jesus fala o seguinte: me dê um pouco da água. Aquela mulher, ela olha com um olhar estranho para Jesus, com certeza, falando o seguinte: como você, sendo judeu, pede uma água para uma mulher samaritana? Porque a gente sabe que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Isso veio desde do filho de Salomão, chamado Roboão. Eu não sei se esse Roboão foi tão ruim a ponto de dividir o império, mas isso aconteceu no seu governo. E ali Jeroboão, se dividiu com Roboão. Ficou a parte norte, Israel, capital Samaria, a parte sul, Judá, capital Jerusalém. E essa rixa, vamos dizer assim, perdurou por vários anos. Então os judeus achavam os samaritanos impuros. E ali Jesus, então, ele tem um encontro com uma mulher samaritana. E o desenrolar dessa conversa é muito interessante, porque ela está começando a falar sobre a água, e ela fala: mas Jesus, ela não sabia o Jesus ainda, mas ela falou: como você pede uma água para mim, que sou mulher samaritana? E Jesus falou o seguinte: se você soubesse quem eu sou, você que pediria água para mim. E ela falou o seguinte: ué, mas você é maior do que Jacó, você é maior do que os profetas. E Jesus começa a falar de uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele começa a falar dessa fonte, e o que me chama a atenção é o versículo de número 15 e 16. Olha o seguinte, João 4, 15 e 16. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha a tirá-la. A mulher até agora está pensando, vamos dizer assim, um nível terreno de pensar.
E Jesus fala o seguinte, versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. E aquela mulher falou assim: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você falou a verdade, você já teve 5 e o que você tem hoje não é teu marido. Sabe o que esse segundo encontro me ensina? Confronto. Muitas vezes nós somos confrontados por esse evangelho. Muitas vezes nós somos confrontados. Essa mulher, ela foi confrontada. Ela foi confrontada. A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, seja para ensino, para repreensão, para correção. E nós temos que entender isso. E nós temos 2 escolhas a fazer. Ou nós aceitamos o confronto que o evangelho nos faz e mudamos, ou continuamos na mesma. É por isso que existem muitos ministérios, muitos dons enterrados. Pessoas que não aceitam o confronto, pessoas que não aceitam a sua repreensão, pessoas que se colocam parece como o centro de tudo. Essa mulher aqui, ela não só aceitou o confronto, como ela foi mostrar para as outras pessoas que parece que encontrou alguém especial. E olha só, sabe o que acontece depois que nós aceitamos o confronto de Cristo? Ele se revela a nós. O versículo 26 diz o seguinte: Jesus se revelou àquela mulher, porque aquela mulher falou o seguinte: tá certo que o Messias vai vir, a gente está esperando esse Messias. E Jesus falou o seguinte: eu o sou. Sempre depois do confronto, quando nós reconhecemos que precisamos mudar e mudamos, Jesus se revela a nós. Não é como uma criança que fica chorando no cantinho, e os pais não estão nem aí ali. Jesus está conosco, Ele nos confronta para que a gente melhore, e depois Ele continua se revelando a nós. Versículo de número 39 fala o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Creram em Jesus por quê? Por causa do testemunho daquela mulher. A pergunta que eu me faço e repasso para a igreja é: o que nós temos feito depois de sabermos quem é o Cristo? O que eu tenho feito depois de Cristo ter se revelado a mim? Será que sou uma criança que emburra e não quero mudar? Será que eu sou uma criança que fica chorando no canto e não aceita o confronto? Igreja, o evangelho muitas vezes vai sim nos confrontar. O evangelho muitas vezes vai sim nos repreender. Mas naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos melhorar. Eu não tenho dúvida que o encontro com Jesus também gera confronto. Primeiro, gera temor. Segundo, gera confronto. A terceira história e o terceiro encontro, você vai voltar um capítulo, João, capítulo de número 3. Uma história também muito interessante. E esse encontro com Jesus é um pouco diferente. Porque até agora parece que Jesus ele se encaixou nas histórias das pessoas. É como se Jesus estivesse chamando a atenção delas, para que elas dessem atenção a Jesus. Mas nesse aqui, quem partiu foi a pessoa, foi Nicodemos. Nicodemos que foi ao encontro de Jesus e pela noite, porque ele é um fariseu, ele era da alta sociedade, ninguém podia ver. E o encontro desse fariseu, Nicodemos, começa então em João capítulo 3, e o teor da conversa é justamente isso. O Nicodemos vira para Jesus e fala: Jesus, eu sei que você é alguém especial. Não tem como alguém não ter vindo de Deus e fazer os sinais que você está fazendo. E a resposta de Jesus falou o seguinte: Nicodemos, para que você veja as coisas do reino, você tem que nascer de novo. Quando Jesus falou isso, é maravilhoso, porque é como se tivesse cegado Nicodemos. Nicodemos, ele começa a fazer perguntas tolas, e ele falou o seguinte: não tem como eu nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe. E Nicodemos não começa a entender, e Jesus tenta começar às vezes a explicar, e falou o seguinte: Nicodemos, o que vem da carne é nascido da carne, o que vem do Espírito é nascido do Espírito, e você precisa entender essas coisas. E Jesus fala no versículo 10 para Nicodemos o seguinte, porque Nicodemos continua a não entender. Fala o seguinte: Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Tu é mestre de Israel, tu é da alta sociedade, você se diz conhecido e não entende as coisas que eu estou dizendo. Sabe qual é o ensinamento aqui para a minha vida e para a sua vida, igreja? Igualdade. O encontro com Jesus gera em nós uma igualdade. Não importa a sua classe social,
não importa o seu nível social, não importa a sua raça, Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. O Evangelho nos coloca numa igualdade. O Evangelho não diz que eu tenho preferência por ter determinada característica, ele me coloca em igualdade. E é isso que eu preciso entender. Existe um livro chamado O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. Ele fala o seguinte: os estreitos conceitos humanos que nós temos de Deus e do Evangelho, muitas vezes nos impede de aproximá-lo dele. Às vezes nós maquiamos Deus, nós colocamos um Deus para cada situação, nós colocamos e usamos esse Evangelho como se fosse um self-service, naquilo que me convém. Eu vou colocando no meu prato aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Pessoas que têm um coração tão duro que não mudam, pessoas que têm um coração que não é transformado, pessoas que não são quebrantadas. E o Evangelho nos ensina que nós precisamos entender que nós somos iguais. Para nós sermos um corpo de Cristo, nós temos que entender isso. Uma das maiores lições que Jesus ensinou para os seus discípulos é no João capítulo 13, quando ele pega uma bacia, ele falou o seguinte: eu vou ensinar a maior lição, é como se ele tivesse, eu vou ensinar a maior lição para vocês, eu vou lavar os seus pés. E Jesus ali começa então a lavar os pés. Pedro falou: você não vai lavar os meus pés. E Jesus falou: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Sabe por quê? Porque havia uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior. E Jesus então, depois daquele ato, ele olha para cada um e fala o seguinte: vocês aprenderam o que eu fiz agora? Todos vocês aqui me chamam de mestre, e eu lavei os seus pés. Sabe, a igualdade me faz entender o que é servir. Se eu não entender a questão da igualdade, se eu não tiver mais o senso da igualdade, eu não sei o que é servir. Tanto é que eu imagino os discípulos olhando para Jesus depois desse ato. Eu tenho certeza de que eles olharam com um olhar totalmente diferente. Mas não foi com olhar de menosprezo, foi com olhar de admiração. Porque quando nós entendemos que o serviço parte ali do mestre, não tem como. Gente, quem é superior nessa relação, como eu falei, é Cristo. E mesmo ele sendo totalmente superior a nós, ele se entregou por nós. Ele morreu numa cruz, falando para nós que nos amava, dando um sentido para as nossas vidas. Preste atenção, eu não estou falando que nós não devemos ter liderança. Eu não estou falando que não existe liderados e líder. Existe sim, mas nunca podemos perder a essência que quem tem que se aparecer, que quem tem que ser honrado é Cristo. Sabe, quem tem que ser o centro das nossas vidas, quem tem que ser o centro da igreja, sempre é Cristo. O confronto, o encontro com Jesus gera esse senso de igualdade. Se não fosse assim, igreja, Lucas capítulo 21, Jesus não tinha se admirado da oferta da viúva. A oferta da viúva, poucas moedas, enquanto as outras pessoas trazendo grandes quantidades. Jesus olha não só as nossas ações, como as nossas intenções. É isso que nós precisamos entender. Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 12. Olha só. Romanos 12, a partir do verso 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Vou ler bem pausado para a gente poder entender o que Paulo está falando. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Aí agora que vem a chave do versículo. Abençoem aqueles que perseguem vocês. E ele frisa ainda, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem com os que alegram e choram com os que choram. É muito difícil nós entendermos isso.
e nós falamos que somos igreja de Cristo, mas a gente às vezes não sente a dor do irmão, às vezes a gente não sente a alegria que o irmão está sentindo, e nós ficamos procurando resposta em todo lugar, mas a resposta está na nossa cara. Pratique a hospitalidade, dê honra aos outros, sabe? É melhor dar do que receber. A Bíblia está cheia, eu fico pensando, parece que essa Bíblia foi escrita ontem, tão atual que ela é, parece que ela saiu da gráfica ontem, falando as coisas que nós devemos fazer, falando as coisas que nós não devemos fazer, sabe? Chorar com os que choram, alegrar com os que alegram, é uma prática sim, de igualdade, desse entendimento que nós somos servos, desse entendimento que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, que eu não tenho honra, quem tem é Deus. 3 encontros, 3 ensinamentos até agora. O primeiro encontro, Pedro gerou temor. O segundo encontro, mulher samaritana, gerou confronto. E esse terceiro encontro de Nicodemos gerou igualdade, que traz para nós o entendimento do serviço. E o último encontro está em Atos capítulo 9. Que é a história de Paulo. Esse encontro também é diferente de todos os outros, porque aqui o Jesus que apareceu aqui já era ressurreto, né? Jesus já tinha ressuscitado. E a história de Paulo também é muito conhecida. A caminho de Damasco, ele teve aquele encontro, ele pediu as cartas das sinagogas de Damasco, para que quem ele encontrasse ali no caminho, ele levasse preso para Jerusalém. Só que a caminho de Damasco, ele teve aquele encontro com uma grande luz, que era Jesus, e ele pergunta, quem és tu? E Jesus falou o seguinte, eu sou Jesus a quem tu persegues. E a gente conhece e sabe que ele ficou cego naquele momento. Paulo ficou cego, e ele foi levado pelos seus amigos, então, até Damasco. E o versículo-chave que me traz o ensinamento é o versículo 17. Atos 9, 17 fala o seguinte, e Ananias, que era o profeta onde Paulo foi levado, entrou na casa e impondo-lhes as mãos disse, olha o que ele disse, irmão Saulo. O cara que era perseguidor da igreja já é chamado aqui de irmão. Irmão Saulo. É uma boa tática para você que tem uma pessoa que tem um coração duro, começa a chamar ele de irmão. Irmão, Deus vai tocando no coração. Ele falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para quê? Para que tornes a ver. Só que aqui que está a chave, para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Esse quarto encontro gera em nós uma nova visão, mas essa nova visão vem com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos cegos em uma situação, e mais do que isso, essa situação, ela não só me cega, como faz eu guiar outros cegos. Pode um cego guiar outro cego? Nós precisamos ter uma visão de reino, igreja. Nós precisamos, eu nunca tive a convicção que eu estou falando aqui disso nesse momento como hoje. Nós precisamos ter a visão de reino como igreja. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma pandemia mundial. A gente conhece a história e sabe que houve outros casos, mas nós estamos presenciando isso. Nós ligamos a televisão, nós vemos que o mundo todo está direcionado e falando desse tal de coronavírus. É uma pandemia, sabe? E nós devemos sim se preocupar, mas se nós não enxergarmos esse problema com visão no reino, nós não vamos conseguir passar. Vivemos também no Brasil um momento crítico, um momento que às vezes nós olhamos para o céu, Deus, por que tudo isso? Um momento político totalmente, não sei que palavra usar, totalmente difícil de viver, em que as pessoas batem no peito com as suas ideias, com as suas ideologias, mas não bate no peito com a visão do reino, não bate no peito com a visão de Cristo. Usam redes sociais para mostrar, eu falei que ia isso acontecer, para falar aquilo, é uma briga e a gente vai se inserindo nesse meio. Igreja, tenha visão de reino, tenha visão de reino. É claro que nós podemos sim nos posicionar, podemos sim ter as nossas ideias, mas isso não pode ultrapassar a visão desse evangelho. Não pode faltar respeito, sabe? Não pode faltar honestidade, autenticidade.
Pessoas que querem passar por cima de tudo e todas por causa das suas crenças. Pessoas que torcem para dar errado porque é a sua ideia. Que visão de reino é essa? Paulo no Filipenses, no capítulo 3, ele estava explicando, ele falou o seguinte: eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Eu era um verdadeiro hebreu, eu era um verdadeiro fariseu. Quanto a zelo, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele fala no verso 7. Mas o que era para mim lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. É como se ele estivesse falando: todas as minhas ideias, tudo isso que eu conheço, nada adianta se eu não usar em prol do reino. E ele continua: mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A igreja nesse momento precisa de uma nova visão, a visão do reino. Sabe o que é a visão do reino para mim? É que acima das minhas crenças, eu acredito num Deus criador do céu e da terra. É que acima das minhas ideias, eu acredito num povo que se ajoelha perante Deus e Deus ouve o seu clamor. É que acima de todos os problemas que nós temos, eu acredito num Deus que não nos abandona. A visão no reino é acreditar que nós temos um Deus totalmente superior a nós e que Ele não perde o controle de nada, igreja. Quando Paulo se converteu, ele ali já começou a pregar, né? Fala que logo após a sua conversão ele já começou a pregar ali. Só que o Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia. Sabe o que eu imagino que Paulo ficou ali fazendo? Era um nó na cabeça dele. Mas ele começou a tentar enxergar o reino. Porque só pode falar do reino quem enxerga o reino. Só pode viver o reino quem sabe como viver o reino. E não vai longe. Você não precisa de teologia. Às vezes ajuda. Você não precisa. Às vezes um bom livro ajuda. Mas a palavra de Deus, a história do nosso Salvador Jesus Cristo, é a melhor literatura para nós entendermos o que é o reino. Eu falei de 4 encontros e 4 ensinamentos: Pedro, mulher samaritana, Nicodemos, Paulo. Eu vou concluir agora. Eu vou falar de mais um encontro. Que é o nosso encontro com Jesus. O título dessa mensagem é Um Encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus, o seu encontro. O que gerou em você e o que tem gerado esse encontro? Esse nosso encontro com Jesus, muitas vezes vai gerar esse temor, vai gerar esse confronto, essa igualdade, essa nova visão. Mas nós lemos esse texto que fala o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aí fala o seguinte: somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Somos transformados. Eu não tenho dúvida que o encontro que nós temos com Jesus só vale a pena se nós deixarmos ser transformados. Eu citei alguns exemplos aqui de pessoas que foram transformadas. Pedro foi transformado, não tem nem como falar. A mulher samaritana, se não fosse transformada, ela não teria dado o testemunho de Jesus. Nicodemos foi transformado. Se ele não tivesse sido transformado, depois que Jesus morreu, 2 pessoas pediram o corpo de Jesus. Aliás, uma pessoa pediu, que foi José de Arimateia. Mas sabe quem estava ajudando ele? Nicodemos. Enquanto outros fariseus estavam rindo, blasfemando da cara de Jesus, Nicodemos estava arrumando o corpo de Jesus para o sepulcro. Foi transformado. Não precisa falar de Paulo, da transformação que teve.
Mas o que é bem evidente aqui nessa transformação é a vida de Pedro. Pedro passou por um processo de transformação. E olha, ele não foi transformado somente mediante aquela pesca milagrosa. Foi por 3 outros grandes motivos. Porque ele obedeceu à voz do Senhor, porque ele reconheceu a voz do Senhor, e o terceiro e mais importante, e eu quero que você preste atenção no agora. Se você não prestou atenção em nada que eu falei, preste atenção no agora. Pedro foi transformado porque ele não ficou só no primeiro encontro. Pedro não ficou somente naquele encontro. Nós temos que estar prontos para os encontros com Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Quantas pessoas que ficam somente no primeiro encontro? Quantas pessoas que ficam somente com a experiência de um acampamento? Quantas pessoas ficam num encontro semanal? Precisa de um culto como esse para se encontrar com Jesus? Quantas pessoas se encontram a cada 15 dias? Quantas pessoas que se abastecem uma vez por mês, uma vez? Nós temos que estar pronto diariamente para o encontro com Jesus, porque eu tenho certeza que Ele está. A melhor ilustração que eu gosto da Bíblia é quando nós somos comparados a um vaso de barro na mão do oleiro. Nós somos um vaso de barro e Deus é o oleiro. E eu fiquei pensando essa semana, eu falei o seguinte: eu nunca vou chegar a 100%, a ser um vaso 100%. Sabe o que Deus colocou no meu coração? A questão não é essa. Tem gente que tenta ser perfeito demais e a gente sempre se depara com a nossa imperfeição. O nosso pensamento não é esse de ser 100% aprovado por Deus. O nosso pensamento tem que ser: eu preciso estar na mão do oleiro. Eu não posso sair da mão do oleiro. Eu não posso sair, é porque lá é o meu refúgio. Porque nem todo mundo que teve um encontro com Jesus foi transformado. Quer alguns exemplos de vários? Judas o traidor. Quer outro exemplo? Os fariseus. Em Lucas capítulo 7, no verso 30, fala que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus, não sendo batizado por João Batista. Aí eu me deparo com o livro de Lucas capítulo 24, a caminhos de Emaús. 2 discípulos de Jesus que estavam conversando com Jesus e não reconheceram que era Jesus. Só foram quando reconhecer Ele, quando partiu o pão, Jesus ali sumiu. Sabe para onde que Jesus foi? Depois que Ele sumiu ali, Ele se revelou a mim e a você. Paulo fala isso: Cristo se revelou a nós. Entenda uma coisa: Jesus sempre está pronto a se relacionar conosco. Sempre está pronto. Uma última questão. O versículo que a gente leu fala o seguinte: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Que imagem é essa? Imagem de Cristo. Você quer tirar prova se você foi transformado ou se você está nesse processo de transformação? É simples: amor. Você está vivendo em amor. É por isso que o mais importante é amor. 1 Coríntios 13, o último verso: permanecer em vós a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Tem um teólogo do século XIII chamado Antônio de Pádua. E ele começava todas as suas aulas dizendo o seguinte: de que vale todo aprendizado se não se transforma em amor? E é como eu quero terminar hoje, perguntando para nós, igreja: do que vale o temor se não se transforma em amor? Do que vale o confronto se não se transforma em amor? Do que vale a igualdade ou o ato de servir se não se transforma em amor? Do que vale a nova visão se não se transforma em amor? Do que vale o meu ministério se não se transforma em amor? Do que vale a minha liderança se não se transforma em amor? Do que vale nós falarmos que somos o corpo de Cristo se isso não se transforma em amor? Do que vale os meus ensinamentos se não se transforma em amor? Igreja, do que vale a nossa conversão se não se transforma em amor? Que sejamos uma igreja transformada
pelo amor de Cristo. E que se esse amor que chegou a mim, ele possa sair de mim, não por minha causa, mas pelo extraordinário motivo que nós podemos encontrar com Jesus diariamente e ser transformados pelo amor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, mas nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, igreja? Que nós possamos, no encontro que nós temos com Jesus, ser transformado pelo seu amor. Nós vamos cantar um cântico agora, nós vamos orar. E que esse cântico você cante isso. Eu quero ir mais fundo, eu quero chegar mais perto do Senhor. Tudo que eu preciso, Pai, é do Senhor. Tudo que eu preciso é te ver. Tudo que eu preciso é esse encontro que eu tenho com o Senhor. Em nome de Jesus.